Muito bem, a gente vai para o nosso terceiro momento, né, do nosso culto matutino, quando a gente agora vai tratar de assuntos mais especificamente teológicos, tá bom? A gente começa um pouquinho mais aprofundado no que a Bíblia coloca, no que a Bíblia apresenta para todos nós. Então temos aqui, vamos falar aqui sobre o texto bíblico. Nós estamos em João capítulo 6, né? E o versículo 30 diz assim: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos, né? Vejamos os sinais e em ti creiamos. O que é que você apresenta para a gente ver e crer em você? É a pergunta dele. O que tu operas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, pão do céu ele lhes deu para comer. Aí eles colocam como sendo um sinal que Deus mostrou de que estaria com aquele povo, de que estaria, né? De que estaria abençoando, digamos, a caminhada deles ali pelo deserto. Aí colocamos os seguintes comentários aqui. Sinal para crer. Quem não tem fé, sinal não faz diferença. Jesus podia botar 200 mil sinais ali na frente deles, não ia fazer diferença. É interessante isso que eu ouvi, foi de uma repórter, inclusive, uma afirmativa dessa, né? Ela falando, né, sobre milagres que ocorriam dentro das comunidades religiosas, né? Milagres que ocorriam, muitos milagres, e no final daquela reportagem ela disse o seguinte: eu cheguei à seguinte conclusão: quem tem fé não precisa de milagres, mas quem não tem, por mais milagres que vejam, ainda assim não vai crer. Interessante, não é? Agora vamos analisar um pouquinho sobre isso. Quem tem fé não precisa de sinal. Quem não tem fé, sinal nenhum faz a diferença, né, para essas pessoas. Na verdade, a fé, né, a fé que interessa, a fé verdadeira, é Deus, é um dom de Deus, é Deus quem dá. Entendeu? Não é fruto de eu vou crer porque eu estou vendo isso, eu vou crer porque... Não é isso, isso não funciona. Né? É Deus que coloca essa fé que interessa, a fé salvadora, no coração de uma pessoa. Graças a Deus por isso, né? Quando ele coloca em quem? Em quem passa pelo novo nascimento. Quem passa pelo novo nascimento recebe essa fé. Não é o Espírito que convence? Muito bem, o Espírito convence. Se eu aceito esse convencimento, né, então eu quero mudança na minha vida, porque eu aceitei, eu estou convencido de que eu estou em dívida com Deus. Eu quero mudar isso. Aí o Espírito vai operar a conversão. A conversão é o novo nascimento e a plantação dessa fé no meu coração. Entende? Então é uma obra do Espírito, é um dom de Deus, não é através de sinais. Para o ser humano, realmente, eu preciso ver para crer. Não. Tem muita gente que crê sem ver. E tem muita gente que vê e não crê. Compreende? Então, por que os judeus até hoje não creem em Jesus Cristo depois de tudo que viram? Porque não é uma questão de ver, é uma questão de querer ter uma nova vida, e aí Deus opera, então, essa conversão na vida da pessoa. Então, dada a fé que interessa, é dom de Deus. Dada a todos que desejam arrependimento, a todos que se submetem ao convencimento do Espírito. Multiplicação dos pães não foram suficientes. Eles viram Jesus pegar 5 pães e 3 peixes e transformar aquilo para alimentar mais de 5.000 pessoas, vamos dizer assim, né? Mais de 5.000 pessoas. Mas isso não foi suficiente, não seria mesmo, né? Não queriam o arrependimento. Não queriam, não era isso que eles queriam. Vocês estão atrás do pão que perece, não do pão que permanece. Foi o que Jesus falou em relação a eles, né?
Diante do convencimento do Espírito, eles não queriam nenhuma nova vida, nenhum arrependimento. Por isso não tinham a fé que era dom de Deus. Entende? Por isso, o sinal da multiplicação não adiantaria para nada para eles, ou pelo menos para grande parte deles. Porque você só vai crer se Deus plantar essa fé no seu coração pelo fato de que você aceitou o convencimento do Espírito. Tá ok? Então, isto tem a ver então com o versículo 30 e 31 desse capítulo 6 de João, né? De João, o evangelista. Vamos aqui para a declaração doutrinária. Declaração doutrinária. Cadê você, declaração? Aí nós estamos falando sobre Jesus, né? Jesus como Filho de Deus. Então tem aqui, já falamos isso ontem. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. É brilhante, é maravilhoso essa afirmativa. Inclusive é texto bíblico. E hoje a gente fala aqui rapidamente sobre na plenitude dos tempos. A gente só vai começar porque é muito bom esse tema agora, tá? Na plenitude dos tempos, ele se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então vamos pensar um pouquinho aqui sobre plenitude dos tempos. Muito bonito isso, tá? Vamos ver lá. Tudo para salvar o maior número possível de pessoas. Esse é o projeto. Tudo que Deus fez, tudo que Deus planejou, tudo que Deus faz, tudo que Deus atua, a graça, tudo só tem um objetivo: salvar o maior número possível de pessoas. Não é salvar alguns, não. É salvar o maior número possível de pessoas. Esse é o grande objetivo de Deus, tá? Em tudo que ele fez. Tudo para salvar, então, esse maior número de pessoas. O plano da graça, entre muitos planos, foi o escolhido para salvar o maior número possível de pessoas. Digamos que todos os outros planos salvariam 500 mil pessoas. 500 mil pessoas, né? Vários planos. Mas esse da graça salvaria 500.001 pessoa. Então, esse foi o plano que foi escolhido para salvar essas pessoas. Tudo para salvar o maior número possível de pessoas. Tá bom? Então, a graça, o plano da graça, o Espírito Santo atuando para convencer, converter e santificar, faz parte do plano da graça. E outras ações divinas, tudo foi planejado nisso. Ele vir ao mundo para conviver com a humanidade, foi o melhor plano para salvar pessoas. E ele vir no melhor momento da história da humanidade. Se ele, então, como é dentro disso? Se ele viesse em uma outra situação, ele não teria alcançado tantas pessoas quanto alcançou vindo naquela época, naquele lugar, naquela circunstância. Vamos ver aqui rapidinho? Então, veja, a plenitude dos tempos tem a ver com a cultura, facilitou tudo isso, a cultura da época, o idioma grego facilitou naquela época, o Império Romano. Só para você ter uma ideia, o Império Romano governava naquela época e havia uma coisa chamada Pax Romana. Ou seja, havia uma paz, você podia rodar o mundo todo conhecido de Roma e você não veria uma guerra. Roma fez isso. Entende? Então, o Império Romano, Herodes, a presença de Herodes naquela época, Pilatos, Israel, se ele tivesse vindo, Deus ama igualmente a todas as nações. Todas.
as nações, tá? Não tem nenhuma escolhida melhor do que a outra, não. Todas ele ama. Muito bem. Mas, vindo na época de Herodes, vindo na época de Pilatos e vindo através de Israel, um povo também amado por ele, como amava a todos e qualquer outro povo, porque ele ama a todos igualmente. Paulo diz, sem acepção de pessoas, né? Vindo naquele momento da história, na localização que Israel estava, vindo com a presença do judaísmo naquele momento, né? Mesmo o judaísmo com todas as suas prepotências, rejeições, rebeldias, tá bom? Rebeldias, perseguições, deportações, espalhamentos, tudo isso somado contribuiu para que fosse o melhor momento da vinda de Jesus ao mundo, para salvar o máximo de pessoas possíveis sobre a face da terra. Tá bom? Então, isso é o que podemos chamar a Bíblia chama de plenitude dos tempos, o momento mais especial. Você já ouviu falar que o planeta Terra, se ele fosse um pouquinho mais próximo do Sol, não haveria condição de vida na Terra. Se ele fosse um pouquinho mais afastado do Sol, ele não teria condição de vida na Terra. Nessa situação que ele está exatamente, é o ideal para a vida existir na Terra. Então, essa sabedoria de Deus de saber exatamente o local, não é? Exatamente o momento, a mesma coisa aconteceu com a vinda de Jesus. Então, ele veio no momento mais propício, mais correto, mais ideal para que o maior número possível de pessoas fossem salvas. Tá bom? É isso que plenitude dos tempos nos lembra para que a gente esteja atento. E, por último aqui, vamos falar um pouquinho sobre psicologia. Amanhã a gente continua sobre essa questão da plenitude dos tempos, tá? Vamos aqui falar sobre psicologia, que é uma das maneiras da gente compreender o texto bíblico, conhecer o ensino bíblico, tá? Então tá aqui, psicologia, já conversamos sobre psicologia uma profissão, já vimos isso. Agora estamos aqui, o objetivo imediato. A psicologia tem como objetivo imediato a compreensão de grupos e indivíduos, tanto pelo estabelecimento de princípios universais, como pelo estudo de casos específicos. Tem, segundo alguns, como objetivo final, o benefício geral da sociedade, tá? Essa é a psicologia, né, dentro da visão humana, né, dentro do espectro da ciência. Então, o objetivo imediato da psicologia é compreender grupos e indivíduos. Então, veja só, grupos não são grupos coletivos, né? Estudar os grupamentos em si. Não, isso aí é sociologia, tá? A psicologia trabalha com indivíduos, porém, grupos com elementos semelhantes. Então, temos, só um exemplo, nós temos pessoas que são, que têm síndrome de pânico. Então, é estudado esse grupo, tá? Esse grupo, porque tem muitas semelhanças entre eles. Então, a psicologia se prende a eles. A sociologia vai trabalhar com os grupos, com suas diferenças, né? Diferenças variadas. Então, aí já é de outra área. Cadê? Comportamentos, emoções semelhantes. Então, grupos que têm isto semelhante é o que a psicologia vai trabalhar. Com princípios universais. Né? Com princípios universais, princípios que formam categorias. Então, esses princípios vai formar, então, esses grupos, né? São princípios, por exemplo, como é que eu posso entender que um grupo tem síndrome do pânico?
Então, são princípios, né, universais que vão determinar. Então, tudo bem, individualmente vai até diferenciar como é que isso funciona, mas esses princípios é que vão organizar esses grupos, né, para que a gente possa trabalhar melhor a respeito deles. Princípios que formam categorias, né, em grupos semelhantes, com estudos de caso a caso. Pronto, é isso que interessa. Então, quando se formam princípios gerais sobre determinada função, ainda assim você não pode determinar, olha, essa pessoa que tem a síndrome de pânico, né? Essa pessoa é igual, é tudo que os outros são. Não. Agora você vai trabalhar individualmente essa pessoa, porque ela tem uma maneira própria de ter comportamentos, atitudes, emoções, sentimentos relacionados a isso que faz ela estar dentro daquele grupo. Mas ela é indivíduo, ela é uma pessoa e vai ser estudada separadamente, né? Não como sendo igual a todo mundo. A psicologia tem essa beleza. Ela olha o indivíduo de maneira pessoal, tá? Dentro das suas características, dos seus comportamentos e assim por diante. O que mais? Com estudo de caso a caso, entendendo que cada pessoa difere uma da outra, não é? Ninguém é igual a ninguém. E a psicologia também. E olhe, por que estamos trabalhando isso? Porque tudo isso tem a ver com teologia. Deveria ter. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que entender isso, né? É exatamente esse comportamento da psicologia. Então, cada indivíduo é cada indivíduo. Não se pode tratar os indivíduos, né, como um todo, não. Salvos e não salvos. Não. Você vai encontrar uma variedade enorme de indivíduos entre os salvos. E você vai encontrar uma variedade enorme de indivíduos entre não salvos. E Deus conhece cada um em particular. Quando a gente fala que é o Espírito que convence o homem, e não nós, é por causa disso. Eu não sei, mas o que eu falei pode servir para uma, mas não serve para os outros. Mas o Espírito não. Ele sabe a individualidade de cada pessoa. Ele sabe como tratar cada pessoa. Tá bom? Então, é bom a gente estar atento a isso. O objetivo final da psicologia é o benefício geral da sociedade. Tá? Sociedade sadia vai produzir indivíduos sadios e vice-versa. Os indivíduos sadios vão influenciar diretamente a sociedade para que ela fique sadia também. Tá bom? Então, esses são aspectos importantes da psicologia e que serve perfeitamente para nós que queremos conhecer bem, não é, o ensino bíblico, a vontade de Deus, a revelação de Deus a todos os homens, tá? Muito bem, a gente fica por aqui e a gente fica em oração para que Deus abençoe muito você nesse dia e que esse dia seja especial na sua existência e nos seus relacionamentos com você mesmo, com Deus e com as pessoas. Tá bom? Então, um abraço. Deus abençoe.